Por que não fazem mais séries como antigamente? Já perceberam que sempre que a gente vai fazer lista das melhores séries da história, sempre as primeiras são séries mais antigas? Por exemplo, Breaking Bad, né, que, mano, estreou há 17 anos, lá em 2008. Game of Thrones, que apesar do seu final ainda figura entre as listas de melhores séries da história, estreou há 15 anos. Friends, então, nem se fala, né, a maior série da história, isso não tá aberto para discussão nesse canal, estreou há 31 anos atrás. Por que nenhuma das séries atuais batem essas séries e se tornam ainda melhores, já que temos melhores tecnologias, mais experiência e todas essas coisas? Por que não tem funcionado como funcionava antes? O que será que tá acontecendo, sabe? Cadê aquelas séries que tiram o nosso fôlego, que deixa a gente obcecado por aquela história por muito mais tempo do que apenas aquela semaninha, aqueles próximos dias depois que a gente viu o episódio? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e quando eu criei esse canal há quase 10 anos atrás, sim, esse ano de 2025 completam 10 anos de Minha Vida é uma Série. Quando eu criei esse canal lá atrás, a ideia era conversar com vocês, né, fazer os vídeos, encontrar pessoas através dos vídeos para conversar da mesma forma que eu converso com meus amigos quando eu tô falando de série. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, que chegaram já há algum tempo e continuam aqui, continuam vendo meus vídeos, é meio que por isso, não é? Porque eu já conversei com algumas pessoas e muita gente me fala que gosta dos meus vídeos por causa disso, pela forma que eu falo e tal, que é uma coisa mais amigável, não é aquela coisa mais séria, mais crítica, mais estudante de cinema, sabe? Não, é o jeito que eu converso com meus amigos mesmo. Só que eu tô sentindo que os temas, né, no geral dos meus vídeos, tem sido muito mais, indicação, assiste essa aqui, o que eu achei dessa aqui, mas não tem, sabe, um papo, uma conversa, um diálogo entre a gente, uma coisa um pouco mais reflexiva, de repente. Como de vez em quando eu faço com os meus amigos fora das câmeras, a gente conversa sobre outros assuntos que envolvem série, e não só sobre a nossa opinião de um episódio, de alguma coisa que aconteceu, sabe? Então eu queria trazer essa discussão para este vídeo, para saber o que vocês acham, e se vocês curtirem, a gente pode trazer outros tipos de discussões como essa, vocês podem até sugerir nos comentários, mas esse tipo de vídeo só vai funcionar se vocês conversarem comigo, tá bom? Então, primeiro de tudo, se inscreve, deixa o like, né, que é muito importante, ativa a notificação se você ainda não ativou para não perder nenhum vídeo, e vai conversando comigo nos comentários, começa me falando se você também sente isso, também sente que as séries antigas eram melhores do que as séries atuais, ou ainda que as atuais sejam boas, mas que elas não são tão boas, ou tão épicas, ou tão históricas como as que faziam antigamente. Ou será que é coisa da minha cabeça? Será que é uma coisa geracional? Sabe, porque tem isso, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tende a achar as coisas da nossa geração melhor do que das gerações atuais. Não tem muito disso? Né? Se a gente conversar com os nossos pais, eles vão falar que os desenhos, os programas, os filmes da época deles eram melhores do que da nossa época já, quando a gente era mais jovem. É com você mesmo que eu tô falando, Millennial, de anos 90 e final dos anos 80, começo dos anos 90. É com você que eu tô falando. Porque vamos tentar analisar. Séries de hoje em dia. Quais são as séries que estão em alta, que são de ótima qualidade, extrema qualidade? The Last of Us é uma dessas, que pode sim ser colocada como uma das melhores séries da atualidade. Tá muito em alta agora, né, que a segunda temporada tá acontecendo ainda, apesar de que eu sinto que caiu bastante em relação à primeira temporada. Vocês não sentem também? Não digo nem de qualidade não tô falando de qualidade, mas no quesito de empolgação. Porque eu lembro que na primeira temporada, mano, eu contava os minutos, assim, eu queria muito ver o episódio assim que tivesse saído. Às vezes eu ficava acordado até 1 hora da manhã, porque eu não conseguia assistir às 10, mas assistia às 11 horas, assistia meia-noite, pra tentar assistir ainda no domingo, ou no máximo na segunda-feira de manhã, à tardezinha ali, não passava disso. Já na segunda temporada agora, eu tô meio que, se der pra assistir, assisto no domingo, se não der, eu vejo segunda, ou terça, ou quarta, ou vejo no sábado, ou vejo no outro domingo também, não tem problema, porque eu já não tô mais tanto na empolgação, e nem é porque caiu de qualidade, porque pra mim, pelo menos, não caiu. Começou muito bem, começou impactante, apesar de eu ter tomado spoiler, mas já começou, sabe, muito maior do que a primeira temporada, por exemplo. E mesmo assim eu já não tô mais tão empolgado e eu não sei porquê. E eu lembro que, mano, eu tinha sentimento assim com, além das aquelas que eu falei, Game of Thrones, Breaking Bad nem tanto, porque quando eu vi já tinha acabado. Mas Game of Thrones eu tive, as últimas temporadas eu consegui alcançar e fiquei bem assim. Mas teve uma outra também que causou esse mesmo tipo de sentimento e comoção, que foi The Walking Dead. Mano, quem assistia The Walking Dead? Quarta, quinta, sexta temporada ali semanalmente, bonitinho, sabe? Antes de ficar ruim, da 7ª e 8ª temporada, mas até a 6ª, aqueles momentos mais tensos. Cara, eu lembro que a gente reuniu, eu falando pessoalmente agora, reunimos amigos num domingo à noite
até porque nem todo mundo tinha TV a cabo, mas a gente reunia os amigos pra gente ver os episódios, sabe? Principalmente no final da temporada, os últimos da temporada ali, e a gente surtava todo mundo junto, todo mundo levava salgadinho, refrigerante, a gente confraternizava antes do episódio, depois ficava todo mundo quietinho assistindo, depois confraternizava de novo e comentava sobre aquele episódio. Mano, era um evento, sabe, cada episódio de The Walking Dead. Agora eu quero saber quantas pessoas já se reuniram em grupos de amigos pra assistir The Last of Us? Não conheço nenhuma, eu pelo menos não conheço nenhuma. E nem é uma crítica pra série, tá, gente? A série tá muito legal, eu tô falando realmente dessa sensação de juntar os amigos, de conversar, de ficar obcecado pela série. Eu não tô obcecado por The Last of Us. Eu sinto que as coisas estão muito mais voltadas pro comércio, sabe? Por dinheiro. Agora, o dinheiro, o marketing, o capitalismo vem primeiro e a obra vem em segundo. A arte, que era pra ser a prioridade, ela ficou em segundo plano, infelizmente. Isso sem contar o absurdo de ter que esperar papo de 2 anos entre uma temporada e outra, que isso pra mim é um tremendo absurdo. Lembra que antigamente era 3 meses, 4 meses no máximo? No mais tardar 1 ano, mas não passava disso, que já era muito, inclusive, nessa época, agora ficou normal. É normal a série esperar 2 anos, às vezes 3, né, a ruptura. 3 anos entre uma temporada e outra, mano, não dá, não tem cabimento uma coisa dessa, bicho. Eu sei que dá trabalho, eu sei que tem custo, eu sei que leva tempo, mas, pô, se programa direitinho que dá, mano. Game of Thrones fazia dragão e conseguia lançar uma por ano. Acho que nas últimas temporadas ali, mas aí também caiu de qualidade. Olha aí, Game of Thrones. Entregava todo ano bonitinho, mais ou menos na mesma época, era maravilhosa. Aí começou a demorar 2 anos pra temporada, ficou uma tremenda bosta. Então talvez seja o caso aí de não pensar demais. Segue o flow, sabe? Segue o fluxo, se programa, investe, sabe? Faz tudo bonitinho pra poder não precisar esperar tanto tempo entre uma temporada e outra. Agora, por outro lado também, vamos analisar aqui, existem séries muito boas hoje em dia. Existem séries incríveis, inclusive, hoje em dia. Mas que ela não causa essa comoção porque o marketing não é bom. E eu tô falando de você, Apple TV Plus, que poderia, com o dinheiro que vocês têm, divulgar muito mais as coisas que vocês têm, facilitar muito mais o acesso ao streaming, né? E até tá conseguindo, tá chegando lá. Já criaram um aplicativo para Android que tava faltando, o preço é acessível. Oi, meu amor, vem aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, filho. Quanto tempo você não aparece aqui no canal? Dá oi pra... Não, tira o mano, dá oi pra galera. Aqui, ó. Fala oi, pessoal. Oi, Tudo bem? tudo bem? Você chegou da creche agora? É, O que você comeu? O que a mamãe levou pra você? tem a melancia e tem a laranja. Melancia e laranja? É. Não tem laranja aqui em casa. Tem? Ah, mas tem laranja. Você vai comer laranja? É. Ou melancia? Melancia, Ou melão? melancia, Ou banana? melancia. Tá bom, melancia então. Mua. Agora o papai vai continuar gravando, tá bom? Dá tchau pras pessoas. Tchau. Quantos anos você vai fazer, filho? 2, Não, você tem 2. Quantos anos você vai fazer no seu aniversário? 10 anos. 3 anos, filho. Vai ser bem legal? 10 anos. Não, você vai fazer 3. Você tem 2. É. E vai fazer 3. 3. Isso. E sua festa vai ser do quê? Do bolo. Do bolo. Tá bom, então, filho, dá um beijo no papai. Aí, agora vai lá com a mamãe que o papai vai terminar de gravar, tá bom? Tá. Daqui a pouco eu vou lá com você. Então, voltando aqui agora, desculpem a interrupção dos nossos patrocinadores, mas como eu tava falando, a Apple TV Plus já criou o seu aplicativo para Android, o que é muito importante. Tem um dos melhores preços de streams que a gente tem no Brasil, acho que é um preço justo, até pela qualidade das séries que eles entregam, mas, mano, não tem divulgação. Não tem um perfil brasileiro da Apple TV Plus nas redes sociais que eu saiba. Pelo menos a última vez que eu pesquisei não tinha. Então não dá, mano, entendeu? Não tem marketing no Brasil pra séries e tem séries incríveis. E vamos falar da série de comédia, sem falar, a gente tem Ruptura aí, que furou bolha, mas parou aí, né? Ted Lasso. Ted Lasso é uma comédia que também furou um pouquinho a bolha, foi muito ampliada, né? Chegou em bastante gente, mas não é o suficiente. Pela qualidade, pelo quanto ela é incrível, todo mundo tinha que ter assistido Ted Lasso, cara. Todo mundo. Já tinha que ter licenciado pra TV aberta e passado em algum canal, mano, em algum momento. Mas tirando o Ted Lasso, qual outra série que você que não tem Apple TV Plus já ouviu falar, além de Ruptura e Ted Lasso? Já ouviu falar de Falando a Real, que é Shrinking em inglês? Mano, é incrível, é tão boa quanto Ted Lasso. Sim, eu tô falando isso. É tão boa quanto Ted Lasso. Não é que tipo, é um pouquinho menos, mas é muito boa também. Não, é tão boa quanto. Se não, melhor pra muita gente. É maravilhosa, mano. Tem 2 temporadas por enquanto e ninguém fala sobre ela. Por quê? Então, assim, existem também as séries incríveis que não são divulgadas. Eu acho que a Apple TV Plus, ela poderia ser a nova HBO.
porque a HBO teve Game of Thrones, aí teve muitas coisas que cresceram, que furaram bolha aqui, né? Passava e todo mundo assistia e criou grande hype. Acho que a Apple TV Plus tem potencial pra isso, porque tem séries de ótima qualidade, mas falta um investimento no marketing. Agora, ainda falando de streamings no geral, né? Existe uma discussão por aí perguntando, será que o streaming tá acabando com o cinema, né? Porque as pessoas estão indo cada vez menos no cinema e o streaming tem tudo a ver com isso. A Netflix, acho que alguém da Netflix recentemente, ou alguém falou sobre a Netflix, falando que é o futuro, que ninguém mais gosta de ir no cinema. Não. O streaming não tá fazendo absolutamente nada contra o cinema. O que tá acabando com o cinema é o cinema, né? É a precarização do serviço, é os preços lá nas alturas do ingresso, da pipoca. Aí você chega lá, tem uma péssima experiência, porque tem grupinho de gente desrespeitosa, que fica conversando, gritando, mexendo no celular. Aí você vai pagar caro pra caramba no ingresso na pipoca pra ter essa experiência. Eu prefiro ficar em casa, né? Pra não correr esse risco, além de que, pra mim, pelo menos, é um grande problema a oferta cada vez menor de filmes legendados. Eu quero ver as coisas no áudio original, eu não quero ver dublado. E tudo bem ter dublado, mas tem que ter os dois, tem que ser equivalente, sabe? Tem cada vez menos, mano, eu tenho que caçar. Sabe o que é caçar? É procurar cinema por cinema pra achar uma mísera sessão que não seja tipo 15 pra meia-noite, porque eu tenho um filho pequeno e não dá pra eu ir no cinema esse horário. Então assim, tudo isso junta esse combo. O cinema está acabando com o cinema. O capitalismo está acabando com o cinema. Não o streaming. Agora, o que pode ser discutido, e o que eu acredito fielmente, é que o streaming está acabando com as séries. Está acabando com a experiência da série, sabe? Porque não existe mais, e não, eu vou falar, existe o lado bom e o lado ruim, mas não existe mais a necessidade de você se programar em volta do horário que tal episódio vai ser exibido. Porque a gente tinha que se programar para assistir The Walking Dead, para assistir Game of Thrones. Você tinha que se programar para assistir naquele momento que o episódio está sendo exibido. Senão você fica de fora das rodas de conversa. Às vezes, dependendo, algumas séries reprisavam o episódio no dia seguinte, algumas não, dependendo da temporada, dependendo do sucesso. E aí você não poderia pular esse episódio, porque aí na semana seguinte você já não pode mais assistir, porque você não vai entender nada, você tem que ter assistido o anterior. Então, quando tinha essa necessidade de você ter que assistir na hora, gerava um certo anseio por aquele episódio, por aquele momento de você assistir, você pensava sobre isso, você se programava pra isso. Eu vou tomar meu banho, os episódios aí que passavam de domingo, né, vou pra minha igreja ali bonitinho, em outro horário, vou mais cedo, eu vou pedir a pizza mais cedo também, pra não ter que ir até a portaria do meu prédio pegar e perder uma parte do episódio, eu vou chamar meus amigos, ou não, vou ficar aqui sozinho, vou resolver tudo que eu tenho que resolver antes pra não perder o episódio. Sabe, você se programava, você se ansiava por aquilo. E aí você fica mais na empolgação, aí cria todo aquele hype, aí junta os amigos, aí acaba todo mundo junto, todo mundo conversa sobre o episódio junto. Aí com o streaming não, com o streaming isso meio que acabou. Porque se você não assistir na hora, tudo bem, você assiste, começou, perdeu 15 minutos ali iniciais, tudo bem, você começa do começo. Ah, não consegui assistir no dia, assiste no outro, assiste no outro, assiste no outro. Não tem problema, você assiste na hora que você quiser. E sim, isso é muito bom. Parece que eu tô falando só de uma forma negativa. Não, é muito bom porque tem a praticidade. Tem gente que não poderia assistir naquele horário que foi lançado e tudo mais. Tudo bem, eu compreendo. Mas ainda assim, o lado negativo, a parte ruim dessa praticidade toda, dessa facilidade toda, é que ela tirou a empolgação, tirou a necessidade, a urgência de você ver o episódio naquele momento. Então você não se programa mais pra ver algo. Você fala, putz, é mesmo, né? Hoje tem episódio novo. Amanhã eu assisto. Hoje não vai dar, tá tarde já. Sabe? Então não tem mais aquele senso de uma comunidade de fãs, todo mundo assistindo ao mesmo tempo. Talvez ainda tenha, mas é muito menor do que era antigamente quando tinha essa urgência. E não tô falando como uma forma negativa. De novo, só estou falando que é uma consequência, faz parte da evolução de como as coisas são hoje em dia. Agora, uma coisa que sim, eu critico e acho que é negativo, porque eu não gosto desse modelo, é a Netflixação das séries, que é o quê? Lançar a temporada toda de uma vez. Ou em duas partes, que consegue ser pior do que lançar tudo de uma vez. Mas lançar tudo de uma vez, ela te obriga a maratonar. Você tem a obrigação de assistir tudo de uma vez, por dois motivos. Primeiro, se você não assistir tudo de uma vez, em um dia, ou dois no máximo, você tá tomando spoiler do final da temporada. Não é de um episódio, é do final da temporada, que já estraga a sua experiência de assistir a temporada inteira. E o segundo ponto é que ainda que você não tome spoiler, se passar 1 ou 2 semanas ali, ninguém mais tá lembrando dessa série, ninguém mais tá falando sobre essa série, porque já saiu outra. Já tem outra para maratonar, já tá todo mundo focado na outra, e aquela que você deixou de maratonar, se você for maratonar, você não tem mais com quem conversar praticamente, porque as pessoas estão focadas em outra já. E tudo por causa dessa mania de querer lançar a temporada inteira de uma vez. E não me entendam mal, eu gosto de maratonar.
é uma sensação deliciosa, assim, você sentar em frente à TV, ficar o dia inteiro só coçando, sabe, no sofá, jogado, assistindo a temporada inteira, é muito bom, mas, tipo, o tempo todo, isso estraga a experiência. Grandes séries não deveriam ser assim. Tem que ser uma série mais bobinha, uma série mais mediana, uma série que tá começando agora, uma minissérie, de repente, né? Você pode escolher as suas batalhas, coisa que tem 4, 5, 6 episódios. Agora, uma Stranger Things, um Round 6, sabe, que é gigantesca, tinha que ser um episódio por semana, cara. Você tem que digerir os episódios, sabe? Elas são muito grandes. E isso geraria uma comunidade de fãs muito mais forte discutindo cada um dos episódios e não só o final, como que é o que acontece. Porque quando a série lança sua temporada toda de uma vez, quando as pessoas se juntam pra falar, só fala do final. Dá uma coisa ou outra ali no meio da temporada que pode ter acontecido, que foi impactante, importante e tal, mas se acabou a temporada todo mundo de uma vez, só vai conversar sobre o final. Ninguém digere, porque quando tem os episódios semanais, mano, quem assistia episódio semanal, eu entendo que tinha ansiedade, eu quero ver o próximo episódio, mas pensa como que era, você digere o episódio, você reflete sobre ele, você passa a semana pensando sobre ele e imaginando o que vai acontecer no próximo episódio na semana seguinte. Então aquilo vai te criando, sabe, esse vínculo com aquela obra. Coisa que não tem mais, cara. Não tem mais. Hoje, pra mim, a melhor série da atualidade da Netflix é Stranger Things. E eu não sei se eu sou fã de Stranger Things. Como eu sou de Supernatural, como eu sou de Friends, como eu sou de tantas outras coisas que são semanais. A gente não cria um vínculo, mano. Porque, assim, pensa assim, a Netflix, eu não lembro, acho que foi 2022. Deve ter 2 ou 3 anos a última temporada de Stranger Things, né, que passou. E quando lançou tudo de uma vez. Ou seja, há 3 anos atrás, os personagens principais de Stranger Things ficaram na minha vida por uma semana só. E agora 3 anos se passaram, eu nunca mais vi eles. Tô falando dos personagens na série, né? Nunca mais teve episódio novo, então nunca mais vi esses personagens. E daqui a alguns meses eles vão entrar na minha vida de novo, vai ficar 1, 2 semanas e vai sair de novo. Então, não cria. Imagina se você conversa com uma pessoa uma vez a cada 3 anos, 2 vezes a cada 3 anos, você não vai criar um vínculo de amizade, você nunca vai chamar essa pessoa de melhor amiga. Entende o que eu tô querendo falar? Então, tá, pode ser que seja só meu lado velho falando, meu lado nostálgico, meu lado millennial, e tô ficando velho daquele negócio de achar que minha geração é melhor do que as gerações atuais, mas eu sinto falta. Eu sinto falta de ficar obcecado por uma série a ponto de não conseguir pensar em mais nada, sabe? A ponto de, mano, só conseguir pensar naquilo, a ponto de não conseguir focar em outras coisas, a ponto de eu preferir não ver as séries repetidas, porque série repetida traz aquele conforto. É voltar a assistir Friends, voltar a assistir How I Met Your Mother, voltar a assistir Brooklyn. Tô reassistindo Brooklyn Nine-Nine agora, porque me traz conforto, é gostoso, é legal. Agora, eu queria voltar a ficar obcecado a ponto de, quando eu sentar em frente à TV e falar, vou reassistir o episódio de Friends, falar, não, mano, eu preciso ver o próximo de The Last of Us, eu preciso ver o próximo da série tal, sabe? Eu quero ficar obcecado de novo dessa forma e eu não tô mais. Então, eu acho que a junção de tudo isso, só pra finalizar aqui meu pensamento, eu acho que a junção de tudo isso impede que a gente tenha séries épicas e que serão históricas, como foi Lost em 2005, por exemplo. Porque se eu perguntar pra você quem era fã de The Walking Dead aqui, se eu perguntar pra você onde você estava no final da 6ª temporada, que teve aquela morte, que não, só foi revelada no início da 7ª, né? Mas você vai lembrar onde você assistiu o final da 6ª ou o início da 7ª. Você vai lembrar aonde que você assistiu o episódio do Casamento Vermelho de Game of Thrones, sabe? Existem eventos dessas séries grandiosas que você lembra, porque te marcou, porque foi histórica. The Last of Us agora é muito recente, mas entende? Não tem nenhuma série que começou, sei lá, de 2017 pra cá, que você vai lembrar exatamente onde você tava quando você assistiu toda aquela temporada ou tudo aquilo, sabe? Porque não tem mais esse apego. E eu ouso dizer, com muita dor no coração, que eu acho que a gente nunca mais vai passar por isso. E é isso, assim, por enquanto a gente vai ficando com séries ótimas, porque existem sim séries ótimas atuais, elas não são épicas, históricas, como eu falei, mas existem ótimas séries atualmente, como algumas que eu já citei aqui, mas a gente vai assistindo, então, torcendo para que elas se programem melhor, se estruturem melhor, pra gente não ter que esperar 2, 3 anos e a nossa paixão não esfriar entre uma temporada e outra, tá? Pra gente poder apreciar e viver momentos históricos. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto, eu tenho refletido um pouco sobre isso. Queria saber o que você achou desse vídeo. Gostou desse tipo de reflexão? Gosta de mais conversas como essa? Então me avisa nos comentários, deixa a sua opinião também, que é muito importante, o que você acha de tudo isso. Porque eu quero que seja um diálogo. Eu falo daqui, vocês falam daí, eu vou ler cada um dos comentários, a gente vai trocando ideia. De repente, se vocês começarem a gostar disso, a gente pode fazer lives também, conversar ao vivo. Nossa, eu tenho tanta saudade de fazer live aqui nesse canal pra conversar com vocês. Então me fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm outras dúvidas reflexivas pra eu voltar aqui e trazer um vídeo e falar um pouquinho da minha opinião também, deixa nos comentários, que é importante. E se você tiver uma dica de uma série que você acha incrível, que seja mais atual, coloca aqui nos comentários também, porque de repente, juntos, eu e todos vocês que vão comentar aqui embaixo, a gente encontra uma série em comum
que consiga chegar perto, pelo menos, do nível das séries da época de ouro que a gente já teve. Eu vou ficando por aqui, então não esquece de, além de comentar, deixar seu like, se inscrever, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Me segue no Instagram, @minhavidaemasérie_, o link tá na descrição. E na descrição também tem o link da minha nova loja de camisetas, minha e da Bia, de camisetas estampadas de séries e filmes. Inclusive tem coisa de Game of Thrones lá, tem coisa de Harry Potter, tem coisa de Friends, tem Breaking Bad, tem todas essas coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Tem The Last of Us também. Então tem muita coisa interessante lá pra vocês, com qualidade da reserva. O nome da loja é Tomada 1, o link você tá vendo aqui na tela, tá na descrição também, e em breve esse link vai mudar para o nosso próprio domínio, e aí eu vou corrigir na descrição. Então, se esse link aqui não funcionar, vai na descrição e o link corrigido já vai estar aqui disponível. Vai lá conhecer a loja, hein? Não esquece. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu!